Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro, estou aqui para apresentar o aplicativo Sila, né, a solução do projeto. A ideia desse projeto é que ele seja disponível para diversas áreas e que o usuário não tenha necessidade de ter maior conhecimento em programação para desenvolver e publicar os conteúdos na plataforma. Vamos começar? Bom, a aplicação. A ideia do projeto é que ele seja compatível, né, e seja utilizado em diversas áreas. Por exemplo, para o marketing, e você criar algum conteúdo interativo para uma campanha. Para engenharia e arquitetura, você utilizar os conceitos BIM em um projeto desenvolvido no Revit ou no 3D Max ou outro software de modelagem e você utilizar aquele projeto, você exportar ele em uma extensão e publicar ele na plataforma para ser utilizado no aplicativo, seja ele em forma de realidade aumentada ou realidade virtual. Para a indústria, então você pode utilizar a aplicação para treinamento. Então a ideia é de você utilizar para potencializar uma habilidade, uma competência de um grupo de pessoas para games, tanto para entretenimento como para games educativos. Então você pode utilizar a ferramenta para desenvolver trilha de aprendizagem, para design. Então você pode utilizar a ferramenta para desenvolver as ilustrações e projetar em um objeto que você queira visualizar como irá ficar. Para a educação, a ideia da educação é que você consiga desenvolver elementos de aprendizagem, tanto para enriquecimento pedagógico de um livro, seja por uma interação, por uma experiência, ou por uma simulação, para engajamento, para provocar um aluno e demais utilidade, estratégia dentro da própria educação. Bom, falando um pouco mais de educação, a aplicação pode ser utilizada de forma presencial, então você pode usar dentro da sala de aula, o professor pode criar conteúdos pedagógicos e utilizar dentro da sala de aula, né? Tanto de forma individual ou coletiva, baseando nos conceitos colaborativos entre um grupo de alunos, como também o professor, né, ou o produtor pode desenvolver conteúdo dentro da plataforma e disponibilizar o link para esse aluno realizar tal atividade, tal experimento em sua casa. Então você tem essa possibilidade. E também a forma híbrida, né, de você utilizar, né, pegando os conceitos da sala de aula invertida e você cria um conteúdo pedagógico onde o aluno tenha que aprender em casa e aí na sala de aula ele tem que realizar outras atividades. Então você tem aí várias possibilidades de utilização em diversas modalidades. Bom, junto com as modalidades vem as metodologias, né? São várias metodologias que a aplicação pode ser incluída, né? Por exemplo, para a BBL, né? Uma metodologia baseada em problema. Você pode criar um conteúdo, o professor pode definir um problema que esse aluno tem que achar o propósito ou a solução do mesmo. Para gamificação, o professor pode criar uma trilha de aprendizagem e vincular as mecânicas da gamificação nessa trilha, como outras metodologias, estudo de casos, diversas metodologias que podem ser utilizadas junto com a aplicação para o engajamento desses alunos em sala de aula. Bom, a plataforma hoje, em questão da arquitetura, está disponibilizada para Android e para o iOS, porém apenas Android está na loja. E ela possui dois formatos, né? Tem celulares que não possuem suporte, né? Nesse caso o Android, o R-Core para ancoragem no espaço físico. Os celulares que não possuem suporte terão que usar um marcador. E os celulares que têm suporte poderão optar por utilizar sem marcador ou com marcador. As duas possibilidades. Então aqui tem um exemplo do uso com o marcador. Então a ideia é que o usuário realize o scanner e utilize o marcador para visualização do elemento na parte
do marcador. Então, superior ao marcador será projetado um elemento. E sem o marcador, o usuário poderá visualizar o elemento em alguma superfície física real. Bom, e como eu posso fazer o link desse arquivo para acesso? Bom, todo o conteúdo publicado na plataforma poderá ser acessível, né? Posso acessar esse conteúdo pelo aplicativo, pela loja de próprio elemento, que vai listar todas as publicações que você desenvolveu, todos os projetos publicados na plataforma, de forma a primeira vez online e a próxima vez offline. Então eu vou saber todos os elementos que eu realizei o download no dispositivo e posso acessar esse conteúdo por essa loja. Outra forma é por scanner de QR Code, então eu posso colocar esse QR Code em um livro, em um folder, e assim que realiza a leitura, né, o celular realiza a leitura desse QR Code, ele possui uma chave, né, junto a esse link, uma chave única para cada elemento de uma chave. Então eu posso limitar, eu posso deixar um conteúdo privado que só eu posso acessar, como eu também posso deixar um conteúdo público para outros usuários, né, eu compartilhar esse conteúdo com outros usuários para acessar, como também eu posso deixar apenas as pessoas que tiverem esse link com essa chave para acessar esse conteúdo. E junto a esse link, esse QR Code, um marcador padrão. Caso o usuário não definir um marcador customizado para tal elemento, esse marcador visível será utilizado como marcador padrão. E a ideia é que o marcador e o QR Code estejam juntos, né, na mesma imagem. Outra forma é por link por página. Então eu posso ter um catálogo online, ou eu posso ter um portfólio, e aí eu tenho um produto que eu quero deixar, né, como sugestão para o aluno ver aquele elemento em forma de realidade aumentada ou uma interação. Então eu posso criar aquele link que seja gerado e colocar em algum botão virtual naquela página. E é assim que o usuário estiver navegando pelo meu site pelo celular, assim que ele clica naquele botão, naquele link, ele vai verificar se o usuário tem aquele aplicativo instalado. Caso ele não tenha aquele aplicativo instalado, ele será redirecionado para a loja. E assim que é realizada a instalação do aplicativo, o elemento será projetado para o usuário. Caso o usuário tenha o aplicativo já instalado, automaticamente o elemento será instanciado para o usuário. A arquitetura. Como funciona a arquitetura? A ideia da arquitetura é que assim que acionado qualquer tipo de elemento, seja por loja, seja por Deep Link ou seja por scanner de QR Code, ele vai verificar no armazenamento interno do dispositivo se aquele elemento já foi baixado. Caso já foi baixado, ele será exibido de forma offline. Caso ainda não esteja baixado, ele será redirecionado para o servidor, né, para a API do servidor, e se a chave vai fazer a validação daquela chave, se aquela chave for válida, for verdadeira, será redirecionado para o conteúdo, e aí o download será realizado e o elemento será projetado. Bom, a produção. Há várias formas, não só o princípio da realidade aumentada pelo aplicativo, mas outros conteúdos que é possível também criar dentro da estrutura. Por exemplo, o próprio RA, mas também animações daquele elemento. Então eu posso criar animações, simulações dentro do conteúdo desse elemento, como eu posso criar games com elementos de RA, posso criar design, né, de interações. Então vamos supor, eu tenho um elemento em RA de uma residência e eu quero realizar a troca da textura daquela parede, eu quero realizar a troca da cor de um quadro dentro daquele elemento 3D em RA. Então eu posso interligar outras estratégias dentro da mesma. Esses aqui que estão em cinzas são projetos futuros que em breve estarão em produção, que é realidade mista, realidade virtual. Então caso tenha um elemento
em RA que eu quero fazer em RV, eu vou ter essa possibilidade, fazer essa junção. Também eu posso ter elementos quizzes, né? Entrada de texto, validação, alternativa, podcast, como tomar de decisões. Eu posso ter alguns elementos de podcast que ao fim eu posso ter um quiz, ou um elemento de RA com uma animação e ao fim um quiz. Eu posso ter câmeras, elementos interativos em tela para que o usuário tenha essa interação. Simulações, eu posso realizar diversos tipos de simulações, por exemplo, uma plaquinha Arduino, né? Aqui aplicar nos conceitos pedagógicos, o PBL, né? Criar uma simulação, um problema que o aluno tenha que resolver ali na aplicação, e ao fim ele tem que ter um quiz com feedback. Vídeos 360, de repente dentro daquele ambiente de RA, dentro daquela sala eu quero colocar um vídeo 360 para que o aluno ou o usuário tenha aquela imersão e aquela experiência dentro daquele ambiente. Então, vou poder interligar diversas estratégias dentro de um só. Não apenas um, mas interligar vários dentro de cada um. Eu posso criar vários elementos com várias estratégias. Bom, esses aqui são os ícones. Esses dois primeiros ícones, esse aqui são dos marcadores, isso está disponível ainda apenas para a versão do Windows, que é a troca de marcador. Esse outro é a rotação do dispositivo, do display do dispositivo, apenas para o Windows. Esse é o ícone de conexão, caso o dispositivo do usuário esteja sem internet, o ícone de sem internet será exibido no display dele. Esse ícone simboliza o módulo marcador, né? Como o usuário, o dispositivo que tem suporte para ancoragem, ele vai acessar o sem marcador, porém ele pode alternar para o módulo marcador, caso ele queira visualizar tal elemento com marcador. Então ele tem essa opção de mudar para o módulo marcador. Temos a lixeira serve para limpar o elemento visível na tela, então eu posso apagar aquele elemento, né, deletar ele. Eu tenho o módulo de animador, então esse aqui é um animador, caso eu tenha uma animação exportada aí no FBX, do 3D Max, no Maya, então eu posso importar essa animação e controlar essa animação pelo aplicativo. Tenho esse ícone aqui de interação, então eu posso ligar e desligar a interação. Então, se eu tiver desligado, não vou ter interação de movimentação ou rotação do elemento. Esse outro ícone simboliza a camada, então dentro da estrutura de um objeto 3D exportado, a hierarquia das camadas daquele elemento, eu posso ter o controle, e aí eu posso pegar uma determinada malha, um determinado material, fazer a troca ou a manipulação ou alteração dos seus valores de movimentação ou rotação ou a escala do mesmo. Aqui temos o ícone de sem marcador, então esse ícone aqui serve para ancorar um elemento no espaço, né, sem marcador. Esse ícone aqui simboliza a loja, então aqui onde eu vou acessar os ícones, né, os projetos publicados na plataforma aqui. Então esse ícone simboliza a loja. Esse é o gravador de tela, então caso eu queira fazer um vídeo ali da minha projeção, então eu posso acessar o gravador. O QR Code, então mesmo que a câmera esteja ativada, para acionar a leitura do marcador é necessário acionar o botão da leitura do marcador, do QR Code. Ajuda, então aqui eu posso solicitar os ícones da ajuda, né? Então tem um guia ali simplificado dentro do aplicativo, onde tem as informações de cada botão. O reset, caso ocorra alguma falha ou o usuário tenha necessidade de resetar, atualizar aquela cena. O botão sair, finalizar a aplicação. Esse ícone aqui simboliza o local, então quer dizer que assim que eu realizar o download daquele asset, ele estará local, né? Estará armazenado no dispositivo, na memória do dispositivo. O ícone dos produtores, então eu tenho aqui
eu posso ter uma categoria, né, com os produtores que colocarem os seus projetos públicos terão esse acesso a categorias por produtores. Material, caso eu queira alterar o material, a textura de uma determinada malha, de um elemento, a escala daquele elemento, então eu posso manipular a escala, o botão do play do gravador, então aqui eu vou inicializar a gravação da tela, o compartilhamento, né, após a gravação desse vídeo, eu queira divulgar na minha rede aquele vídeo, né, fazer divulgação. O botão fechar qualquer canvas, qualquer tela que tiver esse botão, posso fechar. O play, esse play pode ser para reprodução do vídeo ou também da reprodução da animação. O pause, pode pausar a animação ou o vídeo. O loop, né? Então aqui eu posso pausar, ativar ou desativar, então aqui eu posso importar uma animação junto ao 3D, que ela fique em loop, e aí eu quero parar a animação. Então eu tenho esse botão aqui dentro do módulo do animador. Eu posso inverter a animação, né? Então a animação ela vai estar num sentido, e aí eu quero vê-la no sentido oposto, então eu posso inverter a animação. Esses botões, esses ícones são dos eixos, então eu quero rotacionar tal elemento no eixo X, tal elemento no eixo Y e tal elemento no eixo Z. E por fim, o ícone do usuário, caso eu queira finalizar a sessão no aplicativo. Suporte. Bom, o suporte atualmente a aplicação está para Windows e para Android apenas em produção. Em desenvolvimento estão o WebGL, que é o acesso em navegador, e para o iOS. E os arquivos de extensão permitidos. Então aqui eu tenho da Unity, então eu posso desenvolver qualquer conteúdo dentro da engine, né, e publicar esse conteúdo utilizando todos os seus componentes. Será disponibilizado um SDK, um pacote com vários exemplos, né, já desenvolvidos, e você poderá reutilizar esses exemplos para criar o seu próprio elemento, né, ou com base nesse SDK criar o seu próprio elemento de acordo com aquela interação ou aquelas estratégias que foram explicadas anteriormente. E também tem o FBX, né? Esse FBX é a única extensão aqui que importa a textura e animações de outros programas como o 3D Max, SketchUp, o DXF, que ainda está disponível em produção, porém falta algumas melhorias para ele é mais para o ProMobi, que exporta esse tipo de extensão, né, dos projetos de móveis planejados. O IFC também está também em homologação, né, estão por melhorias aí futuras. Ele é para o Revit, você desenvolveu o projeto lá no Revit e exportar para dentro da plataforma. E os demais, ao longo do processo, estarão também sendo disponibilizados em produção. Bom, a gestão. Todo o conteúdo ele é gerenciado pelo portal, né? Todo o seu acesso, o controle, a manipulação, se esse é um conteúdo que vai ficar privado, que nenhum usuário, apenas eu vou poder ter acesso àquele conteúdo, ou não, eu quero deixar público para as outras pessoas terem acesso, ou eu quero deixar apenas quem tiver o link com aquela chave para acessar aquele conteúdo. Então, toda manipulação é feita pelo portal, como também o cadastro dos materiais, a textura, né? Então eu posso cadastrar várias categorias, por exemplo, para design de interiores que trabalha com MDF, eu posso ter várias categorias de MDF, por exemplo, né? ou madeira, posso ter vários tipos de madeira e dentro dessa categoria eu posso cadastrar as minhas texturas que ficarão disponibilizadas no aplicativo. O cadastro de marcadores, então todo marcador customizado que eu queira adicionar na plataforma será pelo portal, toda a gestão ser feita pelo portal. Então eu tenho uma imagem de um livro que eu vou querer colocar um marcador junto com o QR Code e aquela imagem, então será gerada pelo portal. O conteúdo, que é o elemento, onde se é feita toda a gestão daquele elemento, e a inovação daquele elemento dentro do aplicativo.
E como funciona? Bom, a primeira coisa para divulgar um elemento no aplicativo é definir a categoria. As categorias já são pré-definidas, são aquelas 6 que foram apontadas no início do slide, né, que é engenharia, arquitetura, design, marketing, educação ou game. Então, a primeira coisa é definir a categoria. A segunda é criar um grupo. Então você pode criar um grupo, por exemplo, o nome de uma disciplina, o nome de um livro, e dentro daquele grupo você pode cadastrar todos os elementos. Então você pode criar fragmentações de conteúdo, né, para uma determinada disciplina, para uma determinada área, para um determinado segmento. E depois você vai cadastrar o elemento, né? Então você vai cadastrar os elementos dentro desse grupo, todos, e também definir um marcador, se vai ser um marcador padrão, se vai ter um marcador customizado, e o próximo são os arquivos, né? Então aí eu vou gerar os arquivos FBX ou um arquivo dentro da própria Unity que eu vou colocar dentro da minha aplicação. E a gestão, esse aqui é um projeto futuro. A ideia disso aqui é criar uma inteligência através desse conteúdo para uma análise de comportamento e de perfil. A ideia é que o usuário que tenha a interação com esses elementos pedagógicos desenvolvido, todos esses conteúdos interativos, todos os dados ser minerados, né, ser analisado em forma de indicadores, enviados para os produtores, os mediadores desses conteúdos, né, para identificar quais são os conteúdos que estão sendo mais acessados, ter um feedback dos resultados, por exemplo, na educação, que perfil, né, daquele usuário por utilizar aquele tipo de recurso naquela disciplina. E aí tem uma inteligência por trás que faz essa análise de perfil de comportamento do usuário dentro da aplicação e atua diretamente a esses usuários de forma automatizada, né? Uma inteligência que identifica o perfil e o gosto do usuário, indicando um melhor resultado, tal, por uma habilidade, uma competência que eu queira provocar esse usuário de forma automatizada. E aqui tem alguns exemplos, né? Então aqui é um marcador customizado, né? Que tem um QR Code com um marcador. É interessante que o marcador tenha bastante detalhe, isso ajuda muito. E aqui tem um marcador padrão também com QR Code, né? Esse aqui é um marcador já padrão, então caso eu não definir lá um marcador customizado, esse marcador será usado como padrão. Bom, esse vídeo termina por aqui. Os próximos vídeos serão criados para saber como faz para instalar a higiene, como publicar algum conteúdo. Eu vou fazer vários vídeos, né, tanto para o Revit, para o Mob, como fazer o próprio elemento dentro da própria higiene e os demais vídeos. E esse vídeo termina por aqui. Aguardo você no próximo vídeo.